Olá a todos. A gente vai fazer agora uma apresentação sobre a disciplina de paradigmas de programação do curso de Ciências da Computação. Meu nome é Daniel Braz. Rodrigo Henrique. Devidamente apresentados, vamos brincar um pouco agora sobre paradigma. O que é linguagem de programação? Linguagem seria o conjunto de regras que estabelecem normas para uma determinada comunicação. Computadores humanos utilizam linguagens próprias e incompatíveis, cada um com a sua. Como seria que os humanos poderiam programar? Continuando, computadores são velozes e conseguem realizar operações rapidamente. Porém, fazem apenas o que foram instruídos. Não são capazes de formar nenhum tipo de raciocínio. As instruções devem ser precisas e capazes, compatíveis com as habilidades básicas de um determinado computador. Bem, continuando. Linguagens humanas tradicionais não são precisas. São ambíguas, cheias de figura de linguagem, gírias. Porém, são extremamente expressivas. Permitem descrever e explicar uma tarefa de forma concisa. Então é necessário compromisso entre a expressividade e a exatidão. Uma linguagem de programação deve ser expressiva o suficiente para ser prático, resolver todos os problemas nela, mas que seja interpretável de alguma forma pelo computador, nem que seja traduzindo para uma linguagem final que o computador possa compreender. Tradicionalmente, é possível utilizar linguagens de máquina, que mapeiam exatamente as habilidades e instruções possíveis de serem dadas a uma determinada arquitetura de computadores. Porém, elas ainda são muito pouco expressivas para a maior parte das pessoas, portanto, utilizamos linguagens de alto nível. A dúvida fica então de qual que seria a melhor linguagem para se utilizar. Não existe uma melhor linguagem simplesmente porque existem muitos problemas distintos que podem ser resolvidos de diversas maneiras e que podem ser resolvidos com uma linguagem ou outra de maneira melhor, mais eficiente. Por isso, definimos um paradigma como a forma que o programador lida com um determinado problema em uma determinada linguagem. A maioria das linguagens de programação são extensas e complexas e normalmente integram várias ideias. No entanto, é possível afirmar que cada linguagem baseia-se normalmente numa ideia central ou paradigma. Os 4 paradigmas principais de programação são o imperativo, que é baseado em comandos e procedimentos, o orientado a objeto, que é baseado em objetos e suas características intrínsecas, o funcional, que é baseado em funções, seguindo lógica matemática e representações matemáticas, e o paradigma lógico, que é baseado na lógica de predicados, na lógica booleana, utilizando fatos e regras. Tendo em mente o que discutimos anteriormente, existem diversos aspectos que devem ser levados em conta na hora de você escolher uma linguagem de programação para um novo projeto. Coisas como o custo para se treinar programadores nessa nova linguagem, a complexidade de escrever programas nessa linguagem, as ferramentas que existem à disposição, se elas são gratuitas, se elas possuem algum custo de compra, o sistema de implementação da linguagem, se ele é confiável. Existem outras questões como a portabilidade dos programas, se eles executam em múltiplas plataformas, a generalidade da linguagem, se ela é adequada para resolver vários problemas de vários domínios, a definição da linguagem, se ela possui uma sintaxe bem definida, uma semântica bem definida, e entre outros vários fatores. Neste slide, demonstramos 4 exemplos de códigos para gerar 1000 números aleatórios em diferentes linguagens. No código em C++, utilizamos vários paradigmas, como o paradigma orientado a objetos, no caso usando as classes definidas pelo padrão do C++, que permitem configuração da geração de números aleatórios com várias propriedades distintas, dependendo do caso de uso, e paradigma funcional para gerar vetores automaticamente, utilizando como fornecedor de dados a função de números aleatórios. Em Clojure, utilizamos uma abordagem puramente funcional, onde selecionamos valores de uma lista que são calculados sob demanda, a chamada abordagem preguiçosa. Adicionalmente, o código em Clojure faz uma interface com o código de geração de números aleatórios da plataforma Java, que é uma característica da linguagem em questão. Bom, em Basic faz parte do paradigma imperativo. Aqui segue um trecho de como gerar os números aleatórios. Bem, lembra quando falamos que a resolução de um problema deve ser a mais simples? Bom, na geração de números aleatórios, MATLAB é o que se supera.
utiliza uma pequena fórmula para conseguir o necessário. Agora que a gente já explicou alguns conceitos sobre o que são as linguagens de programação, o que são os paradigmas, a gente quer fazer mostrar uma pequena linha do tempo com as linguagens mais relevantes que demonstram esses paradigmas, o desenvolvimento de algumas delas até os dias de hoje. Isso, começando por 1950. Vamos começar olhando algumas linguagens de alto nível pioneiras que foram desenvolvidas nos idos de 1950 e 1960. Tais linguagens eram entendidas principalmente para serem utilizadas na programação de mainframes. Em 1957 foi lançado o primeiro compilador de Fortran, uma linguagem procedural que era focada para a computação de problemas matemáticos complexos. Hoje em dia a linguagem é utilizada em alguns campos científicos. Em 1958 apareceram as primeiras versões da linguagem ALGOL, que já era uma linguagem desenvolvida para uso mais geral. Na década de 1960, indo até os anos de 1970, apareceram algumas novas linguagens e conceitos, incluindo o paradigma orientado a objetos com a linguagem Simula e a popularização da família de linguagens Lisp. O primeiro artigo sobre Lisp foi publicado em junho de 1960 pelo pesquisador John McCarthy para a ACM. E no resto da década foram desenvolvidas diversas implementações de Lisp, incluindo a implementação 1.5, a MacLisp e a InterLisp. A maioria delas era utilizada bastante no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. Em 1960 também apareceram as primeiras implementações da linguagem COBOL, que foi projetada especificamente para casos de desenvolvimento de aplicações de negócio para aplicações corporativas, clientes comerciais, etc. Em 1965 apareceu a primeira versão da Simula, que começou originalmente com extensões para a linguagem ALGOL, possibilitando o uso de novos conceitos de classes, objetos, herança, etc. E foi desenvolvida primariamente para ser usada em simulações de fenômenos de certos domínios específicos. Na década de 70, muitos refinamentos foram feitos nas implementações de Lisp, algumas linguagens baseadas em pilhas e refinamentos em conceito de orientação a objetos. Ainda na década de 70, surgiu o aparecimento da linguagem Forth, linguagem baseada em pilhas no formato imperativo e influência de futuras linguagens. Ainda em 72, apareceu o Smalltalk, primeiras especificações e implementações desenvolvidas por um grupo de experts da Xerox, focada em passagem de mensagem, inaugurando conceitos de reflexão e programação iterativa. Primeiro sistema em Prolog em funcionamento, uma das linguagens pioneiras no paradigma lógico, desenvolvida na França, inicialmente projetada para lidar com problemas de linguagem natural. E ainda em 72, a popularização do Pascal, uma linguagem desenvolvida como ferramenta para ensinar conceitos de programação estruturada a estudantes de computação. E em 72, a linguagem C, primeira versão da linguagem desenvolvida por Dennis Ritchie, inspirada em ALGOL e derivada, projetada para ser fácil de converter códigos de máquina para ela. E em 73, o aparecimento da linguagem ML, baseado em conceitos matemáticos como cálculo lambda, utilizava o paradigma funcional e possuía provas formais, provando a segurança do algoritmo em relação aos tipos variáveis utilizados. E a partir da década de 80, o uso de objetos, padrões e funções, a popularização da família de linguagens ML, com Standard ML, extensões de orientações a objeto para C e Pascal, e tentativa de padronizações dos dialetos Lisp, Basic para todo lado.
Em 83, a primeira implementação validada da linguagem ADA, orientada a objeto, especificação precisa e desambígua, para uso em sistema de alta confiabilidade. Um amplo uso da linguagem ADA está no sistema de defesa. E a partir da década de 90 até hoje, o nascimento da nova geração. Primeiras implementações de linguagem dinâmica populares hoje em dia: Python, Ruby, JavaScript, aparecimento da linguagem Java e o fortalecimento do paradigma funcional com Haskell. Em 90, a primeira versão da linguagem Haskell, do paradigma funcional, levando ao extremo a praticidade de ser pura. Unidades de computação contidas que não afetam o resto da execução do programa, a não ser pelo resultado especificado. Em 94, a versão 1.0 de Python, projetada por Guido von Honsum, originalmente para ser extremamente extensível, suportando múltiplos paradigmas de programação e incentivando a clareza de código. E em 95, a primeira implementação pública de Java, projetada para ser extremamente portável entre as múltiplas arquiteturas, especificando um padrão de máquina virtual, JVM, feita com a intenção de ser simples que linguagens orientadas a objetos existem. E em 98, a primeira especificação oficial da linguagem C++. Desenvolvida na década de 80, adicionou classes e conceitos de gerenciamento de recursos, mantendo toda a compatibilidade com os padrões de C. Aqui encerramos essa apresentação, cujo propósito foi deixar para vocês um pouco mais claro para que serve a disciplina de paradigmas de programação, explicando um pouco a utilidade, o que você vai ver no curso, e torcemos para que tenhamos despertado pelo menos alguma curiosidade de você conhecer melhor teorias sobre linguagens de programação. Até mais!